Boa noite. Mais uma semana, estamos aqui para compartilhar da palavra, compartilhar das nossas experiências, das nossas vivências, do que estamos aprendendo. Mais uma semana estamos aqui para glorificar o nome do Pai. Boa noite. Hoje quero falar um pouquinho sobre dores internas. Quero falar um pouquinho sobre aquela dor que está dentro de você, aquela dor interna que ninguém vê, que às vezes você está sorrindo por fora, mas por dentro você está ferido, você está machucado. Essa dor interna, às vezes ela veio de uma violência na infância, essa dor interna, às vezes ela veio de uma decepção na vida adulta. Às vezes essa dor interna, ela te paralisa a ponto de não deixar você viver uma vida leve, uma vida plena. Então vamos falar um pouco das dores externas, dessa dor interna que nós temos visto cada vez mais as pessoas sofrendo, né, passando por depressão, por crise de ansiedade. Nós estamos vendo as pessoas muito feridas, muito machucadas. Assim como eu passei por crise de ansiedade, eu tive síndrome do pânico. Eu acredito que são gatilhos, né? Que quando a ansiedade, ela é excesso de futuro. Quando tem situações que você não consegue solucionar, quando tem muitas repetições de frustrações e quando você não consegue solucionar os seus problemas, você fica pensando e repensando na mesma situação, na mesma preocupação, aí fica girando na sua cabeça aquela preocupação, e daí ela acaba gerando uma ansiedade. E quando na vida adulta você tem essas dores internas, né? Quando você tem traumas que você trouxe da infância, na vida adulta, quando você passa por situações adversas, quando você passa por dificuldade, por qualquer problema que você não consegue solucionar, a tendência é vir como gatilho, puxando a dor lá atrás. A dor que estava lá escondida, lá no teu inconsciente. E daí, quando você, na vida adulta, você passa frustração, decepção, dor, ou você está com um problema que você não consegue solucionar, uma falta de emprego, ou algo que você não consegue solucionar, você fica pensando, repensando, e daí gera essa ansiedade em você, e isso te traz, depois da ansiedade, você pode até, né, ter uma crise de pânico, e daí pode gerar uma depressão, e a dor ela vai prolongando, e a dor ela vai aumentando, e ele vai como virando uma bola de neve. E a maioria das pessoas, elas não trata as emoções. A maioria das pessoas, assim como eu, não entendia que precisava cuidar das emoções, precisava entender as suas emoções. Eu precisava entender as minhas emoções. As nossas emoções, ela é válida até um certo ponto de que você consegue não dominar, mas controlar. Um exemplo, o medo. Se você tem medo de altura, você pode controlar esse medo quando você se desafia. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E daí se desafia e vai. Da primeira vez, vai ser aterrorizante. Mas quando você for, cada vez que você se desafiar, você pulou. Um exemplo, você tem medo de altura, você se desafiou para pular de paraquedas. Você pulou, vai ser, até o momento do pulo, vai ser aterrorizante. Mas depois, quando você planar o voo, vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário, você vai experimentar de algo, de uma liberdade. Daí, cada vez mais que você pular, saltar de paraquedas, acabou, você não vai ter medo.
vai ter só um frisinho da espinha. Tudo na nossa vida é assim. A primeira vez, tudo. Então, você pode programar a sua mente para tudo, tudo. Então, as nossas emoções, ela é importante até o ponto que você consegue programar uma a uma, você consegue controlar. Você consegue controlar. O que acontece é que a gente não controla porque tem gatilhos lá de trás da nossa infância que está trazendo para a vida adulta dor, sofrimento, peso, angústia. E daí você tem problemas agora que você não consegue solucionar, você fica girando em círculos, girando. Porque aquelas dores internas, aquelas dores lá do passado, elas ainda estão aí. Então, o que a gente precisa aprender, lidar com essas dores, nós precisamos aprender, tratar as nossas emoções, entender que cada emoção, seja tristeza, raiva, alegria, cada emoção ela faz parte da nossa vida, sim, mas você pode identificar uma por uma e você pode dar um comando para a sua mente. Daí, quando você dá um comando para a sua mente, você começa a sair daquele ciclo de dor, de sofrimento, dos traumas, até dos traumas. Pode ser traumas terríveis que você passou. Se você conseguir se posicionar e dar um comando para cada trauma, como um comando, um significado. Você tem que ressignificar a sua dor. Quando você dá um novo significado para cada dor, para cada trauma, você consegue ir lá, você está mandando um comando para o teu inconsciente. Porque lá no teu inconsciente... Obrigada pela flor que me mandaram. Porque lá no seu inconsciente está tudo armazenado. O seu cérebro, ele não entende ele não identifica o que é real do que é imaginário, do que você está vivendo hoje, do que você viveu ontem. O nosso racional sim, agora o nosso inconsciente está tudo lá armazenado. E cada trauma vivido, cada dor está lá armazenada. Então o que você precisa fazer? Ir lá e ressignificar cada dor, cada trauma. Como que você faz isso? Você vai em cada dor que você passou, tem que ser uma por uma, é um processo. E daí, quando você vai em uma por uma e você dá um novo sentido para cada dor, para cada trauma, o teu inconsciente, ele está entendendo naquele momento que é importante para você o que você está fazendo, é tão importante para você o que você está fazendo, que ele vai começar a aceitar o novo comando. Porque quando você pensa na sua dor, no seu trauma, hoje, no que você viveu lá atrás, quando você lembra com dor. Se você lembra com dor, você lembra de cenas e aquelas cenas te machucam. É como se você tivesse, no teu inconsciente, é como se você tivesse na cena, porque ele não entende que foi lá no passado. É como se, quando você volta lá, lembrando, e ainda te machuca, é como se você ainda tivesse hoje. Você está fragmentando, você está fragmentado. A tua alma ela está machucada, ela está ferida. E cada vez que você pensa no que passou, isso te machuca, é como se você estivesse enfiando um punhal na sua alma todos os dias. Por quê? Porque você ainda não deu um novo significado. Você está lá no passado. Você está pensando no que aconteceu, mas o teu cérebro ele não entende no que aconteceu lá no passado. Ele está achando que é hoje, que você viveu hoje. Então aquela dor ainda te machuca por isso. Ela deixa de te machucar quando você dá um novo significado para o que você passou. Daí então o teu inconsciente vai entender o novo comando e vai entender que é importante para você, que você está dando um outro comando. E daí vai ser um processo. Cada vez que você pensar, você manda um comando. Aí esse processo, cada vez mais, vai diminuindo a dor, vai diminuindo a dor. Quando você pensar que não, você está curado. Como que você faz isso? Um exemplo. Eu passei por uma tentativa de estupro e de estrangulamento, que me feriu, me machucou muito, muito.
E toda vez que eu pensava no meu cérebro, com o meu cérebro, mas ele lá no meu inconsciente estava lá guardada a dor. Toda vez que eu pensava, eu sentia aquela dor lá. Minhas carnes tremiam, era como se eu estivesse na cena. E me doía, me machucava muito. E eu pensava, eu não entendia o porquê que isso aconteceu comigo. Porque eu queria resposta, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz? Tem pessoas que se culpam, tem pessoas que culpam o outro. Sempre vai ter vai ter algo para você culpar. Ou você vai se culpar ou você vai culpar o outro. Então, quando eu dei um novo comando para o que estava acontecendo, o que aconteceu comigo, eu pensei, eu não tive culpa, eu culpava ele, o homem. E eu ficava, por que aconteceu isso? Por que esse homem apareceu no meu caminho? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? E quando eu dei um novo comando, eu entendi que se eu continuasse me ferindo, eu ia continuar com aquela dor, eu não ia ser curada, e eu ia carregar peso, eu ia carregar dor, e isso mina a sua alma, isso minava a minha alma, tirava a minha esperança e a minha alegria. O que eu fiz? Eu precisei ir lá atrás dar um novo sentido, um novo significado para aquela dor. Como eu aprendi no curso de inteligência emocional, eu fui lá atrás com a minha mente, levando meu inconsciente na cada situação que eu passei com aquele homem. E quando começou a doer muito, eu falei, respira fundo. Você tem que dar um comando para você mesmo, você tem que conversar com você mesmo. Tá tudo bem, Mônica, o que você passou, você não teve culpa. Aquele homem fez aquilo com você porque ele estava drogado, que parecia, ou ele estava sendo usado pelo adversário. Porque não é o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não tem culpa do que o ser humano faz uns com os outros. Eles são usados pelo diabo. Porque nós estamos nesse lugar de pecado, de dor, de condenação aqui na Terra. Jesus veio para nos tirar desse lugar. Mas até então, quem não enxerga isso, quem não tem Jesus, está aqui nesse lugar. E mesmo você tendo Jesus, o diabo, ele usa pessoas que não têm Jesus para tentar tocar em você. Para tentar, mas no ungido do Senhor, ninguém toca, a não ser que seja permissão do Senhor. E às vezes ele permite algo acontecer na minha vida e na sua vida para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos usar para instrumento de cura para outras vidas. Ele nos cura, ele não tem planos de mal a nosso respeito, tá? Deus tem planos de paz. Mas o adversário, ele usa os seus adeptos e Deus às vezes permite para que eu e você viéssemos ser testemunho e instrumento de cura para outras pessoas que estão aí na mão do adversário. Então eu não entendia, mas quando eu passei a entender e dar um comando, e fui lá atrás e falava para mim mesmo, tá tudo bem, Mônica, o que você passou foi porque ou ele estava drogado ou ele estava sendo usado pelo adversário. Você vai, a partir de hoje, colocar uma pedra em cima disso. Aí na minha mente eu coloquei uma pedra grande em cima daquela situação que eu passei, naquele local que eu passei, onde aquele homem tentou me estrupar e me estrangular. Eu lembrei daquela mão dele, estava assim na minha garganta, e apertando demais, já estava perdendo fôlego. E eu pensei, já, a ponto de que estava já me sufocando, eu pensando naquilo, e eu dando um comando para minha mente, tudo bem, você coloca uma pedra aqui em cima, e uma cruz em cima dessa pedra. Esse homem está morto, e realmente ele estava morto, ele morreu. Pegaram ele e mataram ele. Então, eu pensei na minha mente, você não teve culpa, e ele fez isso ou porque ele estava drogado ou usado pelo demônio. Hoje ele está morto, você vai botar uma pedra em cima desse lugar, que foi onde aconteceu a tentativa de estupro e de estrangulamento, e eu coloquei com a minha mente uma pedra ali, uma cruz em cima, simbolizando a morte dele. E eu saindo daquele lugar, eu na minha mente, é uma imaginação. Não é imaginação, é
É mais do que uma imaginação, né? Porque a imaginação, você imagina no raso, mas você precisa mentalizar. É uma mentalização. E eu fui lá, mentalizei com a minha mente, com os olhos fechados, mentalizando, forçando a minha mente e fazendo esse processo. É um processo de cura. E é extraordinário. E aí eu botei uma pedra em cima daquele lugar, um crucifixo, uma cruz em cima daquele lugar, simbolizando a morte daquele homem. E dei as costas para aquele lugar e eu mentalizei Jesus vindo ao meu encontro com as vestes brancas, com o braço aberto, me abraçando e sorrindo para mim, dizendo: filha, você é curada. Vai e cura outras pessoas. E foi lindo demais, foi profundo demais essa ressignificação que eu fiz. Essa é uma ressignificação. Cada dor que você passou, você pode fazer esse processo de ressignificar cada dor. Seja estupro, seja qualquer trauma que você passou, abandono. Você pode fazer esse processo, que isso vai ser libertador. Isso foi tão libertador para mim, que aquele peso que eu carregava na alma, aquela dor, aquela vitimização, sabe? Eu ficava lambendo as minhas feridas, que eu era coitadinha. Nós temos a tendência de lamber as nossas feridas. Por que aconteceu isso comigo? Ai, coitadinha de mim. Ai, né? A gente não fala nessas palavras, mas a gente acaba agindo assim. Então, você precisa, em cada estágio da tua dor, em cada estágio do teu trauma, ir lá e ressignificar, dar um novo comando para o teu consciente, para o teu inconsciente entender. Porque está tudo lá armazenado no teu inconsciente. Você, lá na infância, passou um trauma, aí na vida adulta, você fica você cresce, mas com a criança ferida dentro de você. É que essas dores internas, essa dor que ninguém vê, esse vazio na tua alma, às vezes você pode até falar assim: eu tenho Deus, eu já tenho Deus, mas você vive amargurado, você vive triste, você vive... Quando você pensa na dor, ainda dói. Se você pensa na dor e ela ainda dói, você precisa ressignificar essa dor. Você precisa ressignificar esse trauma. E como você faz isso? Como eu acabei de explicar o que eu fiz, o meu processo, a minha experiência. E é real, você pode fazer isso. Porque a Bíblia nos diz: sede transformado pela renovação da vossa mente. É isso, é sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. Você transformar a tua mente é isso. Você mandar um comando para tudo que você quiser. Você mandar um comando aqui consciente, ele vai para o teu inconsciente. Você vai curar a sua alma dessa forma. Então, às vezes a gente padece por falta de instrução, de conhecimento. Então, quando você entende que você pode curar, que você pode ressignificar cada dor, cada trauma, você pode, quando você entende que você pode fazer isso, dando um sentido para cada dor, fazendo como eu fiz, indo lá naquela dor, coloquei uma pedra grande ali, na minha mente consciente, com os olhos fechados. Eu mentalizei uma pedra grande naquele lugar, uma cruz simbolizando a morte daquele homem. E eu disse para mim: tudo bem, você agora está curada. Eu fui caminhando e imaginei Jesus vindo me abraçar com as vestes brancas e dizendo para mim: você agora está curada, para ir curar outras pessoas. Isso é libertador. Tu pode dar um comando para tudo, para qualquer dor, qualquer trauma, qualquer decepção que você passou com as pessoas. Você pode falar que aquela pessoa só fez o que ela fez comigo porque é o que ela tinha dentro dela, não tem nada a ver comigo, é ela. Então manda embora essa dor, manda embora essa frustração, essa decepção. Porque se a gente não mandar embora, se a gente não tratar as dores, vai uma bola de neve. É uma dor atrás da outra, uma decepção atrás da outra. Aí você vive uma pessoa frustrada, você vive em picos e vales, né? Você fica subindo e descendo nas suas emoções. Uma hora tá triste, uma hora tá feliz, uma hora tá triste. Tá mais triste do que feliz. Então, nós podemos dar um comando para cada dor, para cada trauma, para cada decepção. Nós precisamos ir lá no nossa mente inconsciente e ressignificar
o passado, ressignificar cada dor, dando um novo comando, e perdoando o outro e nos perdoando. Principalmente, quando nós fazemos assim, fica mais leve, a vida fica mais leve. Porque quando a gente carrega toda a decepção que as pessoas fazem com a gente, tudo quanto é decepção que fazem com você, se você carregar essa decepção, se cada dor, cada trauma, cada frustração, você carregar isso, você vai viver com um peso que você não vai conseguir suportar. Uma hora, você vai estourar, você vai explodir. Ou vai vir crise da ansiedade, ou crise do pânico, ou depressão. Por quê? Porque você está carregando coisas que você precisa. Oi, amiga Lídia, bom ver você aí. Que você precisa entender que o que fizeram com você não tem nada a ver com você. Cada um entrega o que tem dentro deles. As pessoas, as pessoas que são feridas, elas ferem. As pessoas machucadas, a tendência é elas machucarem também. Ou elas se retraírem. Ou elas se esconderem, se anular. Então, você pode dar um comando para cada decepção, para cada frustração, para cada trauma, para cada dor. Você tem esse poder está na tua mão. Como o apóstolo Paulo falou, seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas primeiro você precisa ressignificar, você precisa trabalhar na sua mente, você precisa trabalhar nas suas emoções, entender, sabe, as suas emoções, os seus sentimentos. Quando você está frustrado, quando você está angustiado, você para, respira fundo, porque é cientificamente comprovado que quando você respira profundamente pelo nariz e solta devagar pela boca, 3 vezes, você está oxigenando o teu cérebro, você está mandando oxigênio para o teu cérebro e está aliviando a pressão do teu cérebro. Daí você pensa com mais calma, com mais clareza. Então você precisa até fazer essa respiração várias vezes durante o dia, porque isso vai trazer leveza para a sua vida. A gente está vivendo num mundo conturbado demais. As pessoas estão numa correria, estão cansadas demais, estão fadigadas demais, estão preocupadas demais o tempo todo. E não precisa ser assim. Você pode trazer leveza para a sua vida. Você pode ressignificar as dores do passado. Você pode tratar essas dores internas, dando um comando para a sua mente, para que ela envie para o teu inconsciente. E os traumas, dores da infância, de tudo que você passou, pode ser ressignificado e você viver um novo. É tão leve, é tão maravilhoso quando você entende que você pode, só você pode mudar a sua vida. Ninguém pode fazer por você o que Deus já fez, o que Jesus já fez. Ele te entregou o governo da sua vida. Jesus, ele te entregou um poder extraordinário, que é de mudar a sua mente, que a Bíblia fala, traz à tua memória o que te dá esperança, seja transformado pela renovação da vossa mente. É você que precisa fazer isso. Quando você é criança, a culpa dos traumas, da violência é de terceiros. Você está à mercê de terceiros, de quem teve autoridade sobre você. Agora, na vida adulta, a responsabilidade de mudar a sua vida é sua, de mais ninguém. Só você tem a responsabilidade. Porque a Bíblia não diz que o homem padece por falta de entendimento, de conhecimento. Então você precisa conhecer, se conhecer. Estudar sobre as suas emoções, sobre o teu interior, sobre a palavra. Aqui a palavra fala sobre as suas emoções. Sabe, o que a palavra fala sobre você, o que Jesus já falou sobre você, você precisa buscar por isso, para que você não viva uma vida pesada, cheia de dores, amargurado, cansado, fadigado, porque quando você está ferido demais, está machucado demais, é um perigo muito grande.
porque você acaba ferindo, maltratando as pessoas que você mais ama, que está próxima a você. Às vezes com palavras ásperas, com atitude dura, depois você se arrepende, mas depois que fez já é tarde demais. Então por isso que nós temos que parar e analisar e refletir como nós estamos agindo. Cada palavra que você soltar para o teu próximo, você precisa, peraí, é certo o que eu estou falando? Será que ela merecia ou ele merecia ouvir isso? Se policia. Se a pessoa que está te agredindo começa a silenciar, começa a ignorar. Quando você ignora uma afronta, quem sai ganhando é você. Quando você ignora uma acusação, uma afronta, seja o que for, quando você ignora, é você que sai ganhando. Porque é você que mostra amadurecimento, é você que mostra que você merece respeito. Quando você se posiciona e mostra que merece respeito, quem ganha é você. Mesmo que o outro não muda, mas é você que muda, é você que faz a diferença. Então nós precisamos entender que nós temos o comando, o controle da nossa vida que Jesus nos deu. O que é para mim você fazer, Jesus não vai fazer. Ele fez a parte dele, ele já veio, já se entregou na cruz. Para mim, para você, para nos salvar, para nos purificar, para nos reconciliar ao Pai. Jesus já fez tudo. A minha parte e a sua parte nós precisamos fazer. É buscar por entendimento. Porque o povo não padece por falta de entendimento, de conhecimento. Então nós precisamos buscar nas 3 esferas. No corpo, na alma e no espírito. Buscar entender sobre as nossas emoções, que é na alma. Onde estão as nossas dores. Onde está aquela dor, sabe, que ninguém vê, aquele sentimento que ninguém vê. Às vezes você está sorrindo, mas a tua alma está sangrando. E você precisa buscar por entendimento por que você está assim. Será que vale a pena você continuar se martirizando, se culpando, se condenando por tanto tempo? Sendo que Jesus veio para te curar, para te dar leveza. Ele fala para você, entrega para mim que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Entrega para mim esse peso. Entrega para mim essa dor. Mas você fica agarrado naquela dor. Você fica agarrado naquele peso, naquela decepção, naquela frustração, naquela perda. Fica como uma idolatria dentro de você. Todo dia idolatrando aquela dor, aquela perda. Todo dia, você lambendo as suas feridas, se vitimizando, sendo que Jesus fala para você, entrega para mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu posso te curar, eu posso te lavar, eu posso te purificar, eu posso te dar leveza, te dar paz, ainda nessa vida, nessa terra. Enquanto muitos acham que só vai ter paz quando Jesus vier. Claro que ali vai ser uma paz eterna, que é onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter mais sofrimento. Mas com Jesus aqui na terra, é possível ter paz sim. É possível ter alegria sim. É possível, porque eu experimento disso hoje. É real, essa paz é real. É a paz que excede todo entendimento, que foge à compreensão humana. É uma paz que excede o entendimento, que mesmo em tempo de guerra, ela está dentro de você. É quando você está aflito, é quando acontece algo que te machuca, você vai para Ele, entrega para Ele, confia nele e o alívio vem na hora. É real. Só que a gente não entrega, a gente quer carregar esse peso, a gente quer ficar frustrada, a gente quer lamber ferida. Enquanto Jesus fala, entrega para mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu posso te ajudar, eu posso te curar. Só Ele pode. E Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso nessa noite, na sua vida, lavar a tua alma. Ele quer tirar essa dor, essa decepção, essa amargura. Ele quer te lavar por completo. A Bíblia diz que ainda que um pai e uma mãe rejeite um filho, Deus jamais rejeitou um filho seu. Jamais. Jesus disse que ia ao Pai, mas ia deixar o amigo, o Espírito Santo, consolo.
Nós é que ignoramos Ele o tempo todo. Nós é que não pedimos ajuda. Quando está doendo demais e acontece algo que me deixa frustrada, eu falo, Espírito Santo, vem, porque eu preciso de você, hoje está doendo, hoje está difícil. E Ele vem na hora, com uma paz, com um alívio, um refrigério. Ele é real. Hoje eu experimento disso, antes eu não conseguia. Antes a vida era pesada demais para mim, porque eu só murmurava, eu só reclamava, eu só me vitimizava. Quando eu comecei a ressignificar cada dor, o meu passado, quando eu comecei a entregar para Deus, confiar nele de verdade, confiar que o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, quando eu comecei a entender que é de verdade, daí então eu comecei a sentir. Você só começa a experimentar ele quando você passa a acreditar. Mesmo que você não veja e não sinta, você precisa acreditar que ele é real. Daí, quando você passa a acreditar, mesmo que o teu cérebro diz, isso é bobeira, você está morando, você está pedindo, você está clamando e nada está acontecendo, você é louca, isso não é real. Por mais que o teu cérebro, a tua mente diz isso, mas a sua alma, ela precisa gritar, ela precisa exalar o perfume de Cristo. Falar, não, ele é real sim. Ele é real porque ele disse que era, ele disse que estaria todos os dias, até a consumação do século, ele está. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, eu sei que ele está. Todos os dias você tem que declarar isso, até que seu inconsciente, que está entulhado demais de dor, ele começa a entender que isso é importante para você, que isso é real. Você tem que declarar com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Daí então você vai passar a experimentar algo maravilhoso, extraordinário, que é a presença dele. O mundo hoje em dia está difícil de acreditar, está difícil de experimentar, porque eles estão confusos demais, estão perdidos demais, estão entulhados demais, estão preocupados demais com as coisas desse mundo, estão distraídos demais, estão distantes demais do seu Criador. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais Satanás ele se aproxima da humanidade, mais ele ganha território, porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para não ver a verdade. Então a verdade ela é uma só, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você não tem outro intercessor a não ser Ele. E quantos estão correndo atrás de homens? Quantos estão correndo atrás de coisas? Quantos estão idolatrando a sua dor? Quantos estão alimentando a sua dor todos os dias? Como um bichinho de estimação, acalentando e lambendo a ferida todos os dias, enquanto pode entregar para Ele, confiar nele, que Ele tem a cura, Ele tem o bálsamo, Ele tem o óleo que cura, que lava, que te chama para perto, que te abraça, como Ele fez com aquele filho pródigo, que foi embora, vendeu tudo, a sua herança, pediu a sua parte ao pai, foi embora vendeu, e acabou com toda a sua herança, e se arrependeu e voltou para o pai. O pai abraçou aquele filho, colocou vestes novas, colocou um anel no seu dedo, colocou sandálias novas, fez um banquete, dançou com aquele filho. É isso que Deus faz com você. Você pode estar no mais pecado do abismo, você pode estar lá no abismo, lá no mais pecado, mais profundo do pecado. Você pode achar que para você não tem mais jeito. Mas Jesus, ele sempre aposta em você, mesmo você estando todo sujo, toda suja. Jesus sempre está aguardando você. Falar, Pai, me tira desse lugar. Pai, eu não suporto mais esse lugar. Pai, me lava, me unge. Ele só está esperando isso, você chamar ele de Pai. Para ele colocar vestes novas em você, te lavar, te purificar, te remir. E fazer você reinar com ele. Ele quer te encher, ele quer encher todo o teu ser. Só ele pode. Só ele pode lavar a sujeira. Só ele pode lavar
Seja qual for o pecado que você cometeu, seja aonde for que você está entulhado, Jesus, Ele é o remédio, Ele é a saída. Satanás, ele é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Aceita o que Jesus veio para fazer para você. Ele não veio para te colocar sobre regras, sobre costume, sobre apontação de dedo, como um homem faz. Ele não veio para te condenar, como um homem faz. Ele não veio para te machucar, como o homem faz com você. Ele veio para te lavar, para te remir, para te purificar, para te amar, para te acolher, para te chamar de filho. Você precisa reconhecer Jesus primeiro como seu Senhor, seu Salvador e seu amigo. É isso que Jesus quer, que você reconheça Ele dessa forma, como Senhor, Salvador e amigo. Ele é o teu amigo, Ele é o teu abrigo. Seja qualquer situação que você esteja passando, você pode achar que não tem saída, tem sim, porque Ele é a tua saída. Talvez você buscou da forma errada, com orgulho, com prepotência, com altivez, querendo ditar regras, querendo na sua hora, no seu tempo. Dessa forma não vai acontecer. Você precisa se humilhar, se aquebrantar, rasgar o teu coração e não as suas vestes, se rasgar por dentro. O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus, o que fez Davi ser amado daquela forma que Deus falou que se tornou um homem segundo o coração de Deus, foi o aquebrantamento de Davi. Davi tinha vários pecados. Davi adulterou, Davi matou Urias. Ele planejou a morte de Urias, ele matou. Mais uma coisa Davi tinha, que toda vez que Davi pecava, quando Deus mostrava para ele o erro dele, Davi, ele se aquebrantava, ele se humilhava, ele se rasgava. Dentro do ser de Davi havia um aquebrantamento. Isso move o coração de Deus. Não interessa o que você fez, não interessa no lamaçal de pecado que você está. O que vai fazer diferença é o aquebrantamento da sua alma, do teu coração. Isso faz Deus chegar tão perto de você que tu não tem noção. Isso faz Deus te amar tanto, te abraçar, te lavar. Como um pai e uma mãe, o filho pode fazer o que for. O pai e a mãe nunca vai deixar de amar esse filho. Imagina Deus, que é o nosso pai, que é bom. Nós que somos mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o amor de Deus. É um amor que nos constrange. É um amor que constrange a gente por dentro, porque nós nos sentimos tão amados, tão acolhidos, quando a gente se humilha, se quebranta. A Bíblia diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, se arrepender dos seus maus caminhos, orar, Ele ouvirá. É isso que Deus quer. A humanidade não está clamando, a humanidade não está mais se aquebrantando, não está mais orando, não está mais se humilhando, não está se arrependendo. Quando há um quebrantamento genuíno, o céu inteiro se levanta e para você. Você precisa entender isso, que Deus, Jesus veio para isso, para te lavar, para te remir, para te purificar. Jesus veio para te abraçar. Não interessa o pecado que você cometeu. Não interessa as suas dores, a aflição que está na sua alma. Jesus veio para lavar a sua alma, para te purificar. Mas você precisa entender quem você é para Deus. Você é filha amada de Deus, você é imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1:26, você é imagem e semelhança do Criador. Você precisa se enxergar assim, como filha, como filho de Deus. Filho amado. Não interessa o que o homem fez com você, não interessa as suas dores, não interessa a rejeição que você passou, não interessa os traumas que você tem na sua infância. Deus, Ele pode te curar, Ele pode te lavar, Ele pode te colocar de pé novamente. A glória da segunda casa, ela será maior que a da primeira. Levanta e resplandece, porque a luz do Senhor, ela vem sobre ti.
É você que precisa dar o primeiro passo. Sempre vai ser você. Sempre vai ser eu que vamos precisar dar o primeiro passo. Por quê? Porque a parte de Deus, Ele já fez. Ele enviou o Filho dele na cruz, o unigênito, para morrer por mim e por você. O sacrifício de cruz foi para mim, foi por você. Aquela chicotada foi para mim, foi por mim, por você. Aquela dor foi por mim, e por você. Então Deus, Ele quer te lavar, Ele quer te remir. Você precisa entender que a parte dele Ele já fez. Agora a minha e a sua nós precisamos fazer. Além de buscarmos por conhecimento e por entendimento de quem nós somos, descobrir as nossas emoções, trabalhar nas 3 esferas, no espiritual, no físico, no emocional. Corpo, alma e espírito. Precisa estar alinhado para que o Senhor venha cumprir o que Ele já fez. Porque Jesus já fez na cruz do Calvário. O que eu e você precisamos é só acessar o que Ele já fez. Como? Conhecendo, buscando, entendimento, conhecimento, sabedoria. E principalmente é se aquebrantar e se humilhar. Principalmente. Quando a gente se aquebranta e se humilha, o céu inteiro para ouvir, para entender o coração dos filhos. Que nós possamos entender que Deus, Ele é maior que tudo. Porque Ele viu o Filho dele, já venceu tudo. Essa dor que você está passando, essa decepção que você está passando, essa situação que você está passando, isso não é nada diante do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso no estalar de dele, Ele pode resolver qualquer situação. Ele pode te curar por completo, de dentro para fora. Mas o que precisa é você primeiro entender quem Ele é e quem você é para Ele. Você precisa entender que Ele é o teu Criador. E você precisa se aquebrantar, se humilhar, rasgar o teu coração. E você precisa entender quem você é para Ele, que você é imagem e semelhança do Criador. Não tem mais acusação quando você confessa Jesus como seu Salvador. Não tem mais acusação, não tem mais condenação, não tem mais culpa. Nós que ficamos nos culpando, o adversário que fica se culpando, nos condenando. O homem que te culpa, que te condena, Deus não. Ele jogou no mar do esquecimento. Eis que tudo se fez novo. Ele manda falar para você. Eis que tudo se fez novo. Tudo já é passado. Você precisa viver o novo. Novidade de vida. Jesus tem para você. Ele tem novidade de vida para você. Basta você querer. Se você quiser, rasga o teu coração para Ele. Aí no teu secreto, no teu quarto, é você e Ele. Você não precisa mais de homens para isso, o véu foi rasgado. Você tem o Espírito Santo, amigo, consolo. É você e Ele no secreto. Lá dentro, abre tua alma para Ele. Fala o que está te machucando, fala o que está te ferindo. Fala as suas decepções, as suas dores, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você, porque quando você fala, é você que entende que precisa se humilhar. É você que entende que precisa se aquebrantar. Porque se nós não abrimos a nossa boca, nós não falamos, o nosso ego, ele cada vez mais fica elevado, o nosso orgulho, a prepotência. Então por isso que Deus, Ele sabe, mas Ele quer que nós falamos para esmagar o nosso ego, o nosso orgulho, para que a nossa essência saia para fora, a verdadeira essência de filho, de filha amada. A tua essência, ela brilha diante dos homens quando você entende quem você é para Ele, que independente da sua dor, que independente do seu pecado, como Davi pecou, é só se quebrantar, é só se humilhar, é só se rasgar, que Ele vem, Ele te lava, Ele te unge, Ele te coloca de pé, e Ele te dá dupla honra. Dupla honra, esse é o teu Pai, esse é o nosso Deus. Então que você possa experimentar dele hoje, de que você possa ceder, abrir o teu coração e se aquebrantar, se humilhar, porque Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Ele quer restaurar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer te ungir, Ele quer te sarar. Então que você possa nessa noite aquebrantar o seu coração e deixar Ele te lavar, Ele te remir, Ele te salvar, porque Jesus é o teu Salvador. Você precisa só confessar Ele.
Eu confesso, Jesus, você como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Eu reconheço que tu veio, habitou entre nós como um homem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e há de voltar. Se você confessa isso e você pede perdão pelos seus pecados, acabou. Não tem capeta, não tem demônio, nada pode contra você. Nada, não tem mais acusação. Ele joga tudo no mar do esquecimento dos seus pecados, ele te lava, ele te coloca no colo, ele te abraça e você sente uma paz, uma alegria que ninguém, nada no mundo pode te dar, só ele. É uma paz que excede a compreensão humana. É uma alegria, um contentamento que coisas, dinheiro, poder nessa terra, nada, nada, nada supre o que ele pode fazer, o que ele pode preencher o vazio, só ele. Então acessa ele nessa noite. Chama ele para perto. Se aquebranta, se humilha. Rasga teu coração. E que ele te abençoe nessa noite. Que ele te guarde. Ele guarde a tua casa, a tua família. Que ele te preenche por completo. Que ele te preenche por completo. Porque só ele pode. Se você quiser dar um significado para cada dor. Se você quiser arrancar essa dor interna, essas dores internas, você precisa fazer o que eu falei lá desde o início da live. Você mentalizar com a sua mente. Um processo. É um processo. Você vai mentalizando com a sua mente e dando um significado para cada dor. E daí você convida Jesus, através do Espírito Santo, para habitar dentro de você. Ele vai te instruir no processo, na caminhada. Ele vai te instruir. É Ele. Não é homens, não é por regras, mas é por Ele, pelo Espírito Santo. Você é livre. Jesus, a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre. E é Ele que liberta, e é Ele que cura, e é Ele que sara, e é Ele que te redime. É Ele, não é homens. Então que você possa, nessa noite, acessar o sangue de Jesus, se você ainda não acessou. Você possa convidar Ele para dentro do teu ser, para dentro da tua alma, que Ele vai preencher esse vazio, essa lacuna, e Ele vai te dar paz, que excede todo entendimento. Que Jesus te abençoe nessa noite.